Então, gente, continuando o estudo da termologia, a gente tem o conceito de calor. Então, gente, calor, ele é uma energia térmica em trânsito, tá? Então, é quando a energia térmica está passando de um corpo para o outro. E aí a gente vai ver que ele sempre vai passar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ok? Uma coisa importante, gente, é que tanto a temperatura quanto a energia térmica, elas indicam o estado do corpo, quer dizer, são grandezas que o corpo possui, tá? Então, temperatura, energia térmica, massa, são todas grandezas que o corpo possui. Agora, calor, gente, o calor é um processo. Nenhum corpo possui calor, ele só entrega calor, cede calor ou recebe calor. Então, o calor é o processo de transferência de energia térmica, tá bom? E aí provavelmente vai haver mudança de temperatura. Então, a gente tem um outro conceito importante que é o de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, como o próprio nome diz, é quando existe um equilíbrio, quer dizer, entra numa mesma relação térmica, quer dizer, é quando a temperatura dos corpos elas se igualam. Então, quando os corpos atingem a mesma temperatura. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó, corpo A e corpo B. O corpo A está numa temperatura TA, o corpo B numa temperatura TB. Vamos estabelecer o seguinte, o corpo A é quente, o corpo B é frio. É a mesma coisa que eu dizer que a temperatura de A é maior do que a de B. E aí, quando eu coloco os dois corpos em contato, o que vai acontecer? Vai haver uma transferência de calor, vai haver uma transferência de energia térmica, que nós chamamos de calor. A gente também chama de transferência de calor, tá bom? Então, o corpo A vai ceder energia térmica para o corpo B. Então, o calor vai nessa direção, de A para B. Então, o A cede calor, o B recebe calor. Então, o corpo A esfria, porque está perdendo calor, está cedendo, e o corpo B aquece, porque está adquirindo calor. Então, a temperatura A vai diminuir e a temperatura B vai aumentar. E depois de um certo tempo, vai finalizar esse processo, eles vão entrar em equilíbrio térmico, que é a mesma coisa que eu dizer que os dois corpos ficaram mornos, numa temperatura morna. Então, o quente esfriou um pouco, o frio aqueceu um pouco. Tá? Os dois ficaram mornos. E aí, eles vão atingir uma temperatura igual, uma temperatura TC. Essa TC, eu tenho certeza absoluta que ela estará entre TA, quer dizer, abaixo da temperatura quente, e acima da temperatura fria, que é TB. Então, TC vai ser maior que TB e menor que TA. Tá bom? Outras duas observações importantes os corpos em contato, eles sempre vão tender a equilíbrio térmico. Então, isso é uma lei natural. Sempre que eu tiver corpos em contato, eles vão tender a se manter em equilíbrio. Então, a gente tem temperatura do dia hoje, temperatura ambiente é de 20 graus, então quase todos os corpos que estiverem ao meu redor estarão a 20 graus, a não ser corpos que tenham alguma fonte de energia. Por exemplo, você está num ambiente a 20 graus, a mesa, o chão, a cadeira, a borracha, o lápis, tudo está a 20 graus. Você não. Por quê? Porque você tem energia química do alimento, o seu corpo metaboliza e faz a sua temperatura corporal se manter acima do ambiente, que é em torno de 37 graus. Uma lâmpada, por exemplo, que está nesse ambiente, também recebe energia elétrica, logo ela vai estar numa temperatura acima do ambiente. Então, o ambiente como um todo, ele tende a permanecer em equilíbrio térmico. Então, sempre a mesma temperatura, tá bom? Isso é uma lei natural, isso acontece o tempo todo. Aqui, a gente tem que lembrar que sempre o corpo de maior temperatura vai ceder calor para o corpo de menor temperatura, e não o contrário. Um outro exemplo que eu trouxe é uma xícara de chá. Quando você coloca em cima da pia, por exemplo, a xícara de chá quente, ela vai começar a esfriar, então a xícara vai começar a ceder calor para o ambiente, ela está resfriando, e o ambiente vai adquirir calor dessa xícara, então o ambiente vai esquentar.
Então a cozinha aquece, o ar da cozinha vai aquecer e a xícara de chá vai esfriar, tá bom? Então isso é transferência de calor, troca de calor, que é a mesma coisa que a gente fez aqui com os bloquinhos, só que usando o ambiente, o ar e a xícara. Tá bom, gente? Então tá aí o resuminho para vocês, já está pronto. Pausa o vídeo, copia e manda ver. Um abraço, até a próxima.